Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Mais um encontro de corações para ávidos, né, para aprender algo bom, para que a gente, com esse conhecimento, possa acertar mais na vida e ter qualidade de vida melhor. E uma pergunta: quem é que se inscreveu no Afracis Oficial? É a campanha dos seguidores do Afracis Oficial. Estamos em torno de 500 seguidores, vamos chegar a 1.000, não se esqueçam. E também vamos acessar as demais redes sociais, onde há muita coisa interessante para a gente assistir e aprimorar nosso conhecimento. A gente sempre dá notícias boas aqui, eu adoro dar notícias boas. A priori pode ser que essa que eu vou dar não seja tão boa quanto as outras, mas conseguimos, de alguma forma, vamos distribuir às famílias cadastradas as cestas básicas. Nesses meses de pandemia, nós conseguimos doar 200 cestas para famílias que estavam cadastradas e mais umas 60, 70 para aquelas famílias que não eram. Mas há 2 meses, né, de outubro, agora novembro, nós não conseguimos doar para essas famílias. Nós tivemos que comprar 150 cestas básicas, que agora, através de alguns depósitos feitos nas nossas contas bancárias, e em torno de 24 cestas básicas que foram compradas na Cesta Cristal, nós conseguimos o total para distribuir para as famílias. Recuperar 50 mais ou menos e 70, nós vamos ter que arcar com 100 cestas. 100 cestas básicas, nós estamos arcando com essa despesa. Que dá um total de R$6.000, né? Então, quem ainda não fez a contribuição, mas e que pode, ou fez por falta de tempo, por esquecimento, procure ainda essa semana nos ajudar para que essa despesa seja um pouquinho menor. Conseguimos? Conseguimos. Quem sabe, né? No mês que vem, que é o mês de Natal, que nós vamos pedir as cestas de Natal, nós consigamos mais de 200 cestas para que o Natal dessas pessoas seja um pouco mais feliz. E não vamos nos esquecer que Jesus disse que quando nós mitigarmos a sede, ou como quando alimentarmos alguém, era ele que nós estaríamos fazendo. Nós vamos também agora passar a palavra para o Toninho, que vai falar sobre o tratamento dos colaboradores. Na realidade, a gente, de alguma maneira, a gente está feliz, porque na última sexta-feira, no dia 6 de novembro... Notícia boa. Nós tivemos a primeira reunião de tratamento dos colaboradores, que somou 54 pessoas. São 54 pessoas. 51, Matou. 51? 51. Que estiveram presentes. Cabe lá, né? E se houver mais participantes,
nós podemos iniciar também abrir o profeta, não é? Na própria sexta-feira, às 20 horas, faríamos esse reforço lá no profeta. De qualquer maneira, nós estamos felizes, de um lado. Do outro, estamos um pouco tristes, porque esse é o atestado de que nós estamos velhos. Todos participaram, menos nós. Infelizmente, devido à idade, não é justo que a gente se exponha e, de repente, não possa voltar para o trabalho, né? Nós queremos voltar para o trabalho, firmes e fortes. E se algum outro colaborador que ainda não se inscreveu para o tratamento e estiver, né, apto e querendo fazer, por favor, entre em contato com a Fátima, conosco. Isso. E aí, com um número considerável, a gente poderá abrir esse tratamento, né, juntamente lá com no o profeta. com a Francisca. Isso. E, inclusive, a gente também estava pensando que motivo de alegria para nós é o expositor dessa noite. É mesmo. Que é o Felipe de Sá, né? A presença do Felipe é a certeza garantido. De que vai ser uma aula imperdível, né? Garantido. Isso. Então, nós vamos pedindo a Jesus que possa envolver o nosso companheiro na paz, em sustentação, para que ele possa verdadeiramente trazer para todos nós aquilo com tanto carinho ele preparou. Agora vamos fechando os nossos olhos, sentindo a presença de Jesus entre nós, sentindo que Mãezinha de Nazaré também está presente, colocando o seu manto azul, marchetado de bênçãos, sobre cada um de nós, fortalecendo nossos espíritos, nosso corpo físico, e auxiliando a todos aqueles que estão na linha de frente do Covid, enfermeiros, enfermeiras, médicos, cientistas, que possam ter a sustentação necessária para trabalharem, para terem como objetivo auxiliar a todo ser humano em geral. Deus nosso Pai, volte suas vistas para todos nós que lutamos nesse mar de lágrimas, que enfrentamos as dificuldades do dia a dia, mas auxilia-nos, Senhor, para que possamos manter a alegria de servir. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos de coração. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja.
noite a todos, queridos companheiros, queridas companheiras, amigos afranciscanos, alunos, companheiros trabalhadores, os assistidos, simpatizantes da doutrina. É com grande alegria que essa noite nós nos reunimos mais uma vez para abordar um tema que fala diretamente ao nosso coração, não apenas pelo fato do Espiritismo elucidar o verdadeiro significado que as palavras do Novo Testamento têm, mas vem falar ao nosso coração da importância que temos de estudar o Novo Testamento. Nós vivemos tempos novos em que as readequações sociais se fazem urgente. Não apenas o que diz respeito à nossa vivência em sociedade, com o isolamento social, esse afastamento, mas nós vivemos também na doutrina espírita um novo patamar, um novo olhar. Mas apesar do caráter revelador que o Espiritismo tem, sendo chamado não apenas por Kardec, mas pelos espíritos que nos trouxeram a codificação espírita como a terceira revelação após Moisés e a encarnação de Jesus, este novo momento do Espiritismo, ele não se dá por uma quarta revelação. Muito pelo contrário. Esse movimento para o qual o Espiritismo está se caminhando, ele faz, na verdade, um olhar ao passado. E quando dizemos um olhar ao passado, não nos referimos apenas a olhar os primórdios da humanidade ou até mesmo no momento em que a doutrina espírita fora codificada no século XIX. Um olhar ao passado se diz a respeito, um olhar sobre as Escrituras. Porque acaba sendo comumente associado por nós espíritas, muitas vezes, de que muitos estudos, de que muitos textos mais antigos não têm tanta validade quanto os textos mais recentes. Então existe, muitas vezes, esse paradoxo de estudar a Bíblia, de que como se espírita não lê a Bíblia. Porque apenas o Espiritismo codificado por Kardec tem aproximadamente 7.000 páginas escritas pelo codificador. É muito conteúdo. Além disso, nós temos também sobre as obras subsidiárias, ou seja, pós-codificação, que médiuns de grande valor e de grande conteúdo cultural, moral e científico nos trouxeram obras fantásticas que aumentaram o nosso entendimento, principalmente sobre as relações do mundo espiritual, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira e tantos outros médiuns que trazem em suas obras grandes confirmações dos preceitos que o Espiritismo trouxe em 1857 adiante. Mas apesar de nós termos cada vez mais informações avançadas, agora talvez seja o momento de, para dar um passo à frente na doutrina espírita, que nós nos atemos antes a dar um passo atrás. E dar um passo atrás se diz respeito a nós mergulharmos no Evangelho de Jesus. Ah, mas o Evangelho segundo o Espiritismo já trata do Evangelho de Jesus. De fato, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pousa como uma pérola em cima de uma coroa do saber. Traz entendimentos que Allan Kardec desenvolve e discorre sobre as passagens de Jesus que talvez nunca antes fora expressado na Terra.
traz textos que as instruções dos espíritos após cada capítulo, de espíritos de uma evolução ímpar, trazendo seus apontamentos e sua visão sobre os trechos do Evangelho, é significativo e, sobretudo, riquíssimo de conteúdo moral. Mas voltar ao Evangelho de Jesus se faz urgente, dado a nossa condição espiritual. Para que antes nós possamos verdadeiramente servirmos a causa de Jesus, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecer Jesus, é preciso, primeiro, nós nos conhecermos. Como nós possamos ter capacidade de auxiliar, sendo que muitas vezes nós ainda precisamos ser auxiliados. E pensando assim, de fato, nós nunca estaremos perfeitamente evoluídos, pelo menos nesta existência, para servir ao que Jesus merece, aos propósitos que ele tem, tão magnânimos. Porque é necessário para o espírito viver muitas vezes para adquirir as capacidades verdadeiras que nos aproximam de Deus. E Jesus é um desses espíritos. Mas ainda nesta vida, nós temos a capacidade de reconhecer quem a gente é. Quais são as nossas limitações? E como Jesus pode mudar a minha percepção de vida. Este, meus irmãos, é o grande pulo que o Espiritismo dá com relação a outras doutrinas filosóficas, sem querer parecer superior, porque todas as doutrinas religiosas, filosóficas, têm seu valor. Mas o Espiritismo tem esse olhar para dentro. Então, quando volvemos a nós mesmos na busca de Jesus, nós nos encontramos. E nos encontrando, nós os reconhecemos. E nos reconhecendo, nós podemos ter a humildade de tentar melhorar. E a melhor maneira de se fazer isso é pegar um barco para navegar no mar das existências. Sendo que no controle deste barco está, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, na direção desse barco está o espírito mais evoluído que já se aproximou da Terra. E é Jesus Cristo. Ele é o navegante, ele é o nosso condutor. Então, quando nós topamos essa viagem, nós podemos ter certeza de confiar nessa bússola divina que é Jesus. E é pensando nisso que nós voltamos a ler o Evangelho, nos aprofundando no que ele nos falou, que durante 2000 anos ficou oculto. Não oculto por segredo, mas oculto pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pela nossa indiferença de suas palavras e de sua vida neste planeta. E nós vamos fazer nesta noite, nos próximos minutos, um mergulho no Evangelho. Um mergulho no Novo Testamento. Mas nós não vamos citar os evangelistas, nenhum dos 4 evangelhos. Nós vamos falar do apóstolo dos gentios, do Paulo de Tarso, aquele que não conheceu Jesus pessoalmente encarnado, mas teve a sua vida modificada integralmente quando ele passou a seguir o capitão do nosso barco. E nós podemos ver a evolução e o conteúdo maravilhoso que as cartas de Paulo têm a nos oferecer. E nos chama a atenção uma carta que durante muitos anos ficou, de certo modo, enigmática aos nossos olhos humanos.
Uma carta que durante muito tempo passou por vezes despercebidas pelo seu conteúdo riquíssimo, principalmente acerca da natureza de Jesus, de sua natureza humana, quando esteve encarnado, e sua natureza divina e espiritual. Então, na carta aos Hebreus, que Paulo escreve já no final de sua vida, com certa idade avançada, ele que sentindo que suas perseguições, que o cerco estava se aproximando, neste contexto ele escreve esta carta maravilhosa, que começa falando sobre a relação de Deus para nós como Pai, a relação de Jesus para Deus e de Deus para os anjos, né? Isso retumba nas cartas de Paulo, sobretudo nas cartas aos Hebreus, porque Paulo faz uma relação de que Jesus é a voz de Deus, é o intermediário entre Deus e a gente, e não os anjos. Paulo faz questão de, no começo da carta, não equiparar. Apesar da natureza evolutiva e espiritual dos anjos, eles não são Jesus. Isso confirma o que Allan Kardec vai dizer no livro Obras Póstumas, que Jesus é um médium de Deus. O que isso quer dizer? Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ou quando vocês ouvem a minha voz, vocês ouvem o Pai, é porque o amor de Cristo está em tamanha sintonia com o Pai Criador, que ele é capaz de expressar os sentimentos de amor muito próximos de Deus. Então, quando Jesus esteve aqui, e ainda está, quando ele falava, tudo o que ele falou era Deus falando para a gente. Porque foi com esse intuito que ele foi incumbido de direcionar o nosso planeta, para nos caminhar para a evolução. Então, tudo que Jesus fala é tudo que o Pai quer para a gente. Esse é o capitão do nosso navio. Ele está em sintonia com Deus. E existe um item na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 29, no finalzinho do versículo, que há uma frase de Paulo marcante aos Hebreus. Que Deus é um fogo consumidor. Ou em outras traduções, porque tem múltiplas traduções do hebraico, do grego, que a carta foi escrita em grego. Na Bíblia de Jerusalém, a tradução diz que Deus é um fogo devorador, consumidor. E na nossa reflexão, durante esta carta, o capítulo 12, Paulo vai nos trazendo fatos da natureza do ser encarnado, citando que nós estamos envoltos a uma névoa muito intensa que nos permeia e que nos impede ver a luz, emaranhados que estamos nessa suposta escuridão. Então Deus permite que venha até nós espíritos para cortar este véu de neblina e sombras dos nossos olhos, para que nós possamos vislumbrar a verdade. Então veio os profetas e nós não ouvimos. Veio Moisés, nós não ouvimos. Veio o próprio Cristo governador, o médium de Deus. O Espírito que está em sintonia com o Criador. Aqui no nosso planeta. Passam-se 2000 anos. As palavras não fazem sentido. Vem o Espiritismo do século XIX mover as cadeiras, as mesas, chamar a atenção para um mundo além da matéria perante os nossos olhos. E isso se abafa
perante mais uma vez a nossa natureza. E é nesses momentos que a nossa fé se abala. É quando a gente está no dia a dia, no desespero, longe dessa luz. Nós nos deixamos nos envolver por essa névoa sombria da ignorância e do materialismo. E acabamos nos vendo sós, presos em casulos impermeáveis de sofrimento, achando que quem governa o nosso planeta é um Deus injusto ou um Deus que não se preza pelo sofrimento dos outros, que escolhe quem vai ser feliz, quem vai ser triste. Mas o Espiritismo vem com essa luz para dissipar essa névoa. E essa frase de Paulo, ela é muito marcante, sobretudo para mim, que Deus é um fogo consumidor, devorador. Quando certa vez, durante a minha infância, eu me recordo, existia um familiar que nos era muito caro, que vivia provas difíceis relacionadas à saúde física, que mostra-se hoje, pelo conhecimento da doutrina espírita, tratar-se de uma expiação desse espírito. Um espírito que viveu na matéria flagelos dificílimos no que diz respeito à doença do corpo, sobretudo ao coração. E desde muito jovem o espírito debilitado desta pessoa tão amada e querida, que encontrou no Espiritismo, a tempo hábil, a explicação para tais sofrimentos, e não houve revolta, mas houve dor, porque Deus é um fogo consumidor. Eu me recordo que, ao final do período de encarnação desta pessoa tão querida, devido a um problema no coração muito grave, foi internada às pressas um processo cirúrgico no INCOR, aqui em São Paulo. Um caso muito difícil, em que um telefonema à noite nos chamou para ir à UTI do hospital, porque era uma situação muito difícil e talvez seria a última vez que nós veríamos essa pessoa tão amada. Eu me lembro que quando eu adentrei aquela UTI coronariana, gravíssima, do INCOR, então imagino os casos do Brasil inteiro, da América Latina inteira, os casos mais complexos, na mão daqueles anjos, trabalhadores, curadores, tentando salvar vidas, aquela imensa UTI. E em cada leito, uma dor. Cada leito uma história. E quando eu avistei essa pessoa, minha prima, quando eu vi aquela cena, eu tive noção do que Paulo de Tarso quis dizer nessa carta. Porque ali tinha um espírito se regenerando. Ali tinha o espírito passando as provas da dor, não porque o Pai está nos castigando, não porque Deus não nos olha com seus olhos misericordiosos, não porque nós estamos sozinhos e abandonados perante os nossos sofrimentos e as nossas dores, porque Deus é a misericórdia. E o que o pai quer para o filho é que o filho seja bom, que o filho se melhore, que o filho cresça, que o filho evolua. E se é sobre o processo reencarnatório que Deus pode, em sua infinita misericórdia, fornecer a oportunidade desse espírito
passar por mais essa, talvez última prova, Ele assim o faz, porque Ele é misericordioso. E após aquele momento, mais tarde, naquele suceder de dias, ela se desprendeu daquele corpo que não a servia mais para os propósitos de resgate da matéria, porque o espírito agora jazia purificado, já havia resgatado o que o necessitava. Então, se a gente quer ver o amor de Deus, é quando a gente adentra uma UTI. Ali a gente vê como Deus é um fogo consumidor. Onde os espíritos, naquele afã, muitos estão se restaurando, voltando para suas casas. Não precisando mais passar por aquela prova de amor, que é isso que é. É uma prova de amor. É a prova que Deus nos ama. Porque a matéria definha, mas o espírito sobrevive. Então, queridos companheiros e companheiras, que nós possamos voltar a mergulhar no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nos evangelhos, para procurar esta santidade. Não esta santidade canônica que nós vimos perpetuadas pela Igreja Católica, que é digna de muito louvor e admiração, mas a santidade do hebraico, que quer dizer pureza. Para nós podermos vislumbrar quem é Jesus verdadeiramente, o que Ele quer nos dizer com suas palavras, para a gente poder ver amor no momento de dor, como foi esta prova, nós precisamos primeiramente purificar os nossos ideais, purificar o nosso coração. E existem duas formas que nós fazemos isso: através dos estudos e da aplicação do estudo, que é a caridade. Porque a caridade é a prática do amor. É o amor quando faz sentido. É o amor quando trabalha. E quando o amor trabalha, ele nos purifica. Então que nós possamos, a exemplo de Paulo, compreender a grandeza de Deus. A grandeza de Jesus por representar os ideais do que o Pai deseja pela gente, nos auxiliando a criar a luz dentro de nós, para dissipar a névoa que nos rodeia, principalmente do materialismo. Então, queridos companheiros e companheiras, agradeço a todos por nos ouvir, nos acompanhar. E para encerrar, eu gostaria que nós juntos possamos fazer uma vibração, unidos em coração e sentimento, para encerrar mais uma noite de trabalho. Então, queridos companheiros e companheiras, onde quer que nós estejamos, vamos nos sentar da melhor maneira possível em nossas cadeiras. E vamos voltar o nosso coração ao Pai. Vamos tentar entrar em sintonia com este ser que nos presenteia, com algo tão sublime e puro em amor, que é Jesus. Pai, que nós possamos estar envolto em sua atmosfera de amor, que nós possamos ter a capacidade, Senhor, de vislumbrar perante a névoa que nos rodeia a luz que é Jesus, para encontrar nesta névoa nós mesmos, em nossa simplicidade, em nossa pequenez, em nossa humildade, que nós possamos, Senhor, dignos um dia de ser úteis à Tua causa, para que quando se nos apresente a necessidade, nós estejamos aptos a auxiliar. Para quando a dor bater na nossa porta,
nós não nos esqueçamos que Deus é um fogo consumidor. E que esse fogo, por muitas vezes, se expressa aos nossos olhos como uma dor, como um sofrimento. Mas que, na verdade, é a misericórdia do Pai agindo. Que nós possamos ter a certeza de que o Pai não nos abandona e de que tudo que nos sucede é pelo nosso melhor. Porque é isso que um pai quer para o seu filho, o seu melhor. E querendo o nosso melhor, Senhor, nós queremos Te servir. E servir-Te agora. Vibrando e doando aquilo pouco que existe de amor em nós. Que você possa, Senhor, captar esse amor e direcionar aonde for necessário. Aonde tiver uma necessidade, Senhor, sobretudo, aonde o amor de Deus arde como esse fogo. Então, Senhor, direcione aos hospitais essa vibração. Àqueles que esperam a alta, que eles sejam renovados pelo Teu amor. Aqueles que esperam diagnóstico, que eles sejam acalmados pela Tua misericórdia. Aqueles que suspiram o seu último ar, que eles sejam, Senhor, acalmados pela Tua luz. E quando desprendidos, que eles sejam amparados na espiritualidade pelos Seus benfeitores espirituais. E os que choram, que sejam consolados pela Mãe de Maria Santíssima. E os que sorriem, que eles possam ser abraçados e que possam contagiar outros com essa alegria, levando fé, esperança e consolo. Obrigado, Jesus, pelo nosso lar. Obrigado, Jesus, pela nossa união. Que nós possamos estar juntos na próxima semana, unidos no ideal de nos aperfeiçoarmos, para buscarmos estar mais puros para melhor Te servir. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E é isso, queridos companheiros e companheiras. Agradeço a todos que participaram. Um grande abraço, um beijo em todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.